Vindo, pode se sentar. E eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, verso de 3 a 12. Mas nós não faremos a leitura logo de imediato. Eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe, à medida que de fato estivermos expondo esse primeiro capítulo da carta de Pedro. E eu começo fazendo uma pergunta, e essa pergunta, é claro, ela é provocativa, inclusive para aqueles que foram recebidos hoje. Será que de fato vale a pena ser cristão? E essa precisa ser uma pergunta pensada e respondida honestamente. Vale a pena ser de fato cristão? Eu me converti aos 16 anos. Minha pública profissão de fé foi aos 19, porque entre esse período eu vivi longe da igreja e longe do Evangelho. E vivi assim porque meu coração estava cheio exatamente dessa dúvida. Vale a pena? Claro que naquela época não com o conhecimento que tenho hoje, mas a pergunta que me vinha é: por que eu vou ser membro de uma igreja? Por que eu vou me tornar membro e assumir responsabilidades com uma igreja? E vale a pena de fato? Se você parar para pensar, essa pergunta ela tem bastante razão de ser. Não é apenas o fato, digamos aqui, do nosso pequeno ônus de contribuir com a igreja, mas o custo que na verdade repousa sobre nós. Nós temos, por exemplo, vou citar aqui apenas 2 fatos para vocês perceberem quão difícil é realmente ser cristão. Nós temos sobre nós a responsabilidade de sermos santificados, ou de nos permitir santificar, ou para nos santificarmos, que na realidade, à luz da Escritura, tem tanto a ação de Deus, como existe a minha responsabilidade também. E ser santo, vocês vão de convir, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, ela traz grandes ônus sobre nós. Principalmente porque rouba de nós alguns dos nossos prazeres, porque infelizmente nós encontramos prazeres no pecado, onde não deveríamos, mas ali nós perdemos certas liberdades. É assim que as pessoas imaginam. Eu perco certa liberdade de fazer, de pensar, de falar, de agir, que outras pessoas possuem. E a santificação traz sobre mim um peso muito grande, porque o tempo todo eu digo uma coisa a alguém e pesa sobre mim o que eu disse, porque não foi santo. Mas ainda as palavras não foram rudes, as palavras não foram ofensivas, mas a intenção do coração foi, aí não tem jeito, é pecado da mesma forma. Mas ainda que não seja palavra, eu não falei, só pensei, pequei também. Ou seja, há em nós um ônus muito grande, ao pensar em termos de sermos de fato santificados. Mas não somente a santificação é um ônus, como também a comunhão. Porque na realidade pesa sobre mim a necessidade de conviver bem com todos, me relacionar com todos, ser irmão de todos, amar a todos. E vamos ser francos, alguns de nós somos muito chatos mesmo. Eu tenho um texto de um poema que eu gosto de citar, que diz que na verdade, eu não os, relembrando, eu não os repreendo, e nem discordo deles. É muito difícil viver comigo, mais difícil ainda é viver dentro de mim. Tá certo? É complicado, mas nós temos que ter comunhão com essas pessoas. Pessoas às vezes que nos ofendem, nos magoam, pessoas que muitas vezes de alguma forma nos conduzem ou nos tratam de maneira indevida, e aí nós sabemos que a comunhão é um ônus muito grande, mas me tornar cristão implica em santificar-me e viver em comunhão, para citar apenas duas das nossas grandes responsabilidades. Não é sem razão que a história bíblica narra um grande número de pessoas que desistiram. João capítulo 6, Jesus faz um discurso duro, e todos o abandonam. É quando Jesus se volta para os discípulos e diz: "Em vocês, querem ir com eles também?" E a resposta de Pedro é: "Não, Senhor, para quem iremos? Só tu tem a palavra da salvação." Mas grande parte da multidão abandonou a Jesus, porque na verdade seu discurso foi um discurso duro. Marcos narra, por exemplo,
aquela conhecida história do jovem rico, que quando Jesus disse, para me seguir, você vai ter que me amar acima de todas as coisas, por isso vai lá, vende tudo que tem, porque o seu coração está nos seus bens, e diz o texto que ele foi embora, triste, abandonou, porque o custo da vida cristã para ele era alto demais. Asaf escreve o Salmo 73 e diz que o seu coração quase vacilou, e em suas palavras Asaf chega a dizer que em vão guardei a minha alma, minhas mãos limpas, foi inútil ser cristão, mas claro, ele se arrepende, como é o caso de Asaf. A carta 1 Timóteo é marcada de várias pessoas que abandonaram a fé, Demas e muitos outros. Demas é um caso clássico, que tendo amado o presente século, abandonou a fé cristã, porque o custo é difícil, não é realmente algo tão simples assim. E a carta inteira aos Hebreus foi escrita exatamente sob essa perspectiva, de cristãos que estavam deixando o cristianismo e provavelmente voltando ao judaísmo. Ou seja, a carreira que nós escolhemos não é fácil, e o custo é alto. E a pergunta volta a ser feita: vale a pena? E a resposta, quem nos dá é Deus, e nos dá nesta carta que Pedro escreveu. Esta carta é escrita, como diz Pedro, lá no verso 1 do seu capítulo 1, para os irmãos que estão dispersos por essas regiões, todas elas na atual Turquia, ou seja, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eram regiões onde hoje está a Turquia, regiões da antiga Ásia Menor. Ali, claro, para essa igreja, que é uma igreja dispersa, ou seja, pela perseguição se espalhou, ele faz a pergunta: irmãos que estão sofrendo, e não é um sofrimento comum, não é o sofrimento de uma Covid-19, da perda de alguém que falece, da condição de enfermidade, de desemprego de alguém, que é sofrimento que a vida traz para todas as pessoas. Aqui eles estão sofrendo por serem cristãos. É nessa carta que Paulo diz que nós devemos estar, diz que nós devemos estar preparados para responder com a razão da nossa fé, porque estavam sendo perseguidos, oprimidos, discriminados, e essa era a condição dos cristãos. Por isso, não é sem nenhuma dificuldade imaginar que esses cristãos estivessem pensando também como nós nessa noite: será que vale a pena? E naquele caso, para eles, com implicações muito maiores do que as nossas, porque ali havia toda uma questão comercial, de renda, de receita, de direitos que estavam envolvidas, e por isso a pergunta permanece: vale a pena? Por isso Pedro escreve, e quando escreve essa carta, na minha opinião, ele inicia trazendo-nos exatamente a razão por que vale a pena ser cristão. E é isso que eu gostaria que vocês pudessem avaliar comigo. Na minha opinião, por essas razões, todo o custo que a vida cristã me traz não significa nada. Ou como Paulo diz, ele reputa como lixo. Algumas versões chegam a trazer esterco, por causa da sublimidade de Jesus. E é isso que Pedro também escreve, se você puder observar e me acompanhar. Capítulo 1, então, no verso 3, e o tempo todo ele nos diz que a razão porque, na verdade, vale a pena ser cristão, se resume em uma palavra: salvação. Notem bem, verso 5, ele vai dizer que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Verso 9, ele vai também escrever dizendo: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se você observar o verso de número 10, ele também acrescenta dizendo: foi a respeito desta salvação. E no capítulo 2, no verso de número 2, ele diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Salvação é a resposta. Por que vale a pena ser cristão? Por causa da salvação. O problema é que salvação passou a ser uma palavra sem sentido para nós. Passou a ser uma palavra sem muita razão. As pessoas não entendem hoje, basicamente, o que é salvação. Me lembro ter ouvido um pregador, certa ocasião, aliás, um pregador que eu sempre estimei muito ouvir, uma capacidade de exposição singular, e ele falava que na cidade que ele morava então, lá em Santa Catarina, uma igreja colocou um cartaz grande
né? Cartaz grande. E no cartaz escreveram: Jesus é a resposta. Era outdoor espalhado na cidade, numa campanha de evangelização. Jesus é a resposta. E algum pichador passou nos outdoors pichando e dizendo o seguinte: mas qual é a pergunta? Porque essa é a perspectiva das pessoas. Jesus salva. Salva do quê? Salva de quem? Por isso, a salvação precisa ser compreendida, e é isso que Paulo nos mostra, a partir do verso 3, se você puder observar. Diz ele: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado, diz ele aqui, que nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E aí está. A salvação implica em uma esperança, que ele traduz aqui como viva. É essa esperança que, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, nós recebemos. Quem é salvo recebe claramente e tem em si esta esperança. Veja bem, não diz uma esperança, porque não é uma esperança como outras esperanças demais. O conceito aqui é de uma específica esperança. E veja, existem alguns conceitos bíblicos que nós precisamos relembrar. Eu digo relembrar porque sei que os nossos alunos da classe de catecúmenos que se encerrou têm isso já na ponta da língua. Mas veja bem, alguns conceitos fundamentais. Nós falamos sempre de uma salvação subjetiva e de uma salvação objetiva, não é isso? A salvação subjetiva, aquela que Deus opera no meu coração, no meu íntimo, na minha vida, na minha alma, em mim. E a salvação objetiva, aquela que Ele operou na cruz, objetivamente, ou seja, fora de mim, e é essa salvação objetiva com a salvação subjetiva que me torna salvo em Cristo. Nós sempre falamos de uma fé subjetiva e de uma fé objetiva. A fé subjetiva é o meu ato de crer, porque acontece em mim. Mas a fé objetiva é exatamente o que eu creio, naquele e naquilo que eu creio. E isso é fé objetiva, porque isso está fora de mim. Então podemos perfeitamente falar de uma esperança subjetiva e de uma esperança objetiva. A subjetiva, aquela que está dentro de mim, no meu íntimo, no meu coração. Mas a objetiva é exatamente aquilo que eu espero, ou a quem eu espero. E é sobre essa, de fato, que Pedro está dizendo. E ela é fundamental, porque na realidade as pessoas pensam que esperança é um sentimento que eu trago no coração. Portanto, se eu não tenho esperança, se eu não estou sentindo esperança, então significa que eu não tenho esperança. Está enganado. A esperança que temos, ela é objetiva. Ainda que você não sinta, Deus colocou no coração de todo aquele que crê a esperança. Jamais eu e você viveremos uma vida sem esperança. Ainda que em certos momentos vivamos sem sentir esperança. Não sei se sou claro no que estou dizendo, mas objetivamente a esperança nos foi concedida. Deus nos deu. E essa obra dele não pode ser desfeita pelos meus sentimentos e nem pelas minhas ações. Portanto, a esperança me foi concedida. É isso que na verdade ele diz. Essa esperança que está aqui baseada em 2 pontos que eu gostaria que você pudesse observar. O primeiro deles no verso 3, ele nos regenerou. E aqui está no passado, porque é um ato único, é um ato singular. Embora Pedro esteja escrevendo para toda a igreja cristã, eu entendo que Pedro está se referindo ao decreto de Deus. Deus nos regenerou como um ato dele. Foi ele quem nos regenerou no passado, e portanto esse ato não tem volta, não tem retorno. É exatamente neste ponto que a nossa esperança está fundada. É exatamente naquilo que ele de fato fez, naquilo que ele nos concedeu. E num ato de Deus no presente, verso de número 3 ainda, exatamente, regenerou a viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E veja bem, diz o verso 5, que sois guardados, ou seja, é ele quem nos guarda. Ele nos regenerou e ele nos guarda. E mais uma vez, deixe-me aqui abrir o coração com vocês. A vida que nos reserva, a vida cristã, ela é marcada por sofrimentos. Se você sofreu como não cristão, você não imagina o que é sofrer como cristão.
A promessa de Deus não é que você tem seus sofrimentos encerrados. O que Deus diz é: quem está andando comigo deve estar preparado para um sofrimento maior. Capítulo 10 de Mateus, Jesus está orientando os seus discípulos. E no discurso Jesus diz aos discípulos: eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada. E por causa do Evangelho de Jesus, pais e filhos se separarão. Por causa do Evangelho, irmãos se levantarão contra irmãos. Sogras e noras, como está no texto da Escritura, embora alguém possa entender que é isso que está acontecendo como cumprimento de algum preceito profético, né? Mas não, Jesus estava dizendo que a família será desfeita por causa do Evangelho, por causa do amor a Ele. É interessante porque ele diz exatamente nesse mesmo texto: então cada um de vocês tome a sua cruz e me siga. E meus irmãos, cruz para os discípulos só tinha um único significado: morte. É o que aguarda vocês, é o que espera vocês, é o que Deus demanda de nós. Portanto, quando Ele diz que nos guarda, não é nos preservar de sofrimentos terrenos, é porque aconteça o que acontecer, a fé que vocês professaram esta noite, se for verdadeira, Deus guardará vocês em fé. Não há acontecimento na face da terra que possa roubar de vocês essa íntima fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos regenerou e nos guardou, e nisso está depositado a nossa esperança. Mais do que isso, se você puder observar, verso 3, ele diz que, verso 4, perdão, que Ele nos regenerou para essa esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança. Aqui ele está fazendo uma comparação óbvia com o povo judeu, que caminhou e peregrinou aguardando a herança deles. E a herança deles é a chamada terra prometida, onde eles entraram e tomaram posse dessa terra prometida. Só que existe uma diferença entre eles e quem crê em Jesus, aqui aos cristãos. Percebam, verso 4, ela é incorruptível, sem mácula e imarcessível. 3 palavras já difícil de traduzir do português, né? Do grego também não tão simples assim, mas com 3 implicações. O que ele está dizendo é o seguinte: a nossa esperança, ela não pode ser, a nossa herança não pode ser tocada pela morte. Nem a morte rouba de nós essa herança. E é curioso isso, porque tantas pessoas hoje vivem com esperança de uma herança que receberão dos seus pais, que aliás é uma das gratidões que eu tenho a Deus. Da minha mãe e do meu pai não herdei nada, a não ser o que eu pude aprender com eles. Nada, nenhuma herança. Porque as pessoas imaginam que o grande benefício na sua vida vai ser a herança que receberão. Pois bem, até o dia em que a morte chegar, a herança não é mais sua. Só que exatamente o contrário, Pedro está dizendo: essa herança que recebemos, nem a morte pode nos roubar. E acrescenta, não somente a morte, mas ele usa um outro termo, claro, grego, dizendo que ela não pode ser tocada pela corrupção, ela não pode ser contaminada. Tudo que possuímos é contaminado, o pecado invadiu tudo, e tudo na verdade se corrompe, não existe nada que possa ser preservado por toda a eternidade. Com todos os botox e as plásticas, não será possível viver eternamente da mesma forma como somos. Nós, na verdade, corrompemos, a vida se corrompe continuamente, exceto a nossa herança, aonde está firmada a nossa esperança. Ela não se corrompe, ela não se contamina. E mais ainda,
terceiro termo usado por ele quer dizer que, na realidade, quando está tratada aqui como imarcessível, significa que ela não murcha, ou seja, o tempo não tem poder sobre ela. Nem o tempo, nem a morte, nem a corrupção. Essa é a herança que Deus concede a todos aqueles que creem, onde nós estamos, de fato, tendo a nossa esperança, a nós e a nossa herança, guardados por esse Deus. E não somente isso, Ele guarda a minha herança, Ele guarda a mim mesmo, e veja o que Ele diz aqui no verso de número 5 e 6, no verso 5, que sois guardados vós pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, Ele guarda, como eu disse, a nossa fé, mas quem guarda é Ele. A nossa fé não é o que nos preserva em Deus. O que nos preserva em Deus se chama Jesus Cristo. É o poder dEle. Desculpe enfatizar isso, mas é porque os dias de hoje as pessoas atribuem à fé um poder que a fé não tem. A fé é um meio, mediante a fé. Quem nos guarda é Deus. Esse é o ponto fundamental daquilo que ele expõe aqui. Mas não somente esperança. Se você puder me acompanhar, verso 6. Ele diz, nisso, nessa salvação, nessa esperança da salvação que ele nos deu, nisso exultais. Ou seja, esta é a razão da nossa alegria. E não é aquela alegriazinha, né, que nós temos, e aí me desculpe porque eu sou pessoa extremamente contida mesmo. Tanto para chorar é raro, vocês virem o que aconteceu hoje, quanto para sorrir ou fazer festa. Eu também sou muito contido assim, né? Nem bolo de aniversário me faz, digamos assim, exultar. Só uma verdade me faz exultar de fato, e é isso que o texto diz. Essa alegria aqui não é a alegria comum, cotidiana, é na verdade uma exultação, um júbilo incontido. Essa alegria Ele nos dá nessa salvação, é o que Ele descreve. E aí nos faz observar e entender essa salvação a partir dessa alegria, com alguns aspectos fundamentais também, como eu disse, importante. Diz ele no verso 6, embora no presente vocês precisem passar por breve tempo, se necessário for, sejais contristados, sejais provados, ainda que vocês de fato tenham que passar por uma provação, por um sofrimento, mas é exatamente isso que ele diz. Mas lembre-se que Pedro aqui faz uma comparação, ele diz, olha, ainda que embora, por breve tempo, e se for necessário, vocês serão acometidos, digamos aqui, de grande sofrimento, somente se for necessário e por breve tempo. Esse breve tempo, né, já digo logo de início, é na verdade daqui até o dia em que Deus levar vocês, né, que eu espero demore muito para todos nós. Até lá. Contudo, comparado com a graça eterna de Deus, o que é a nossa vida? Davi dizia que a vida poderia ser contada, a vida dele, em palmos. Tão curta ela é. Eu sempre que penso nessa questão, essa eternidade de Deus, eu me lembro do texto de Isaías, quando Isaías diz que as nações são como um pingo, uma gota de água, dentro de um grande conteúdo dela. Apenas uma gota são as nações. Imagina que sou eu em todo esse universo. É exatamente assim que ele descreve, dizendo, compare a graça eterna de Deus com esse tempo que é um breve tempo, com esse tempo que, na verdade, é muito curto, e que esse sofrimento nos é concedido por uma razão necessária. Qual seria ela? Verso 7. Para que uma vez essa fé confirmada, o valor dela confirmado, muito mais do que ouro, e muito mais precioso do que ouro perecível, ela redunde em louvor e glória e honra ao Senhor. O que ele está dizendo é que a nossa fé passa a ter mais valor do que aquilo que na realidade você possa reputar de maior valor que exista na face da terra. E aí, claro, o ouro é sempre o símbolo desse valor maior. Me lembro também do texto de Apocalipse,
Que as pessoas ficam imaginando a Nova Jerusalém, e imaginam a Nova Jerusalém como um piso de ouro, né? Lá diz que as ruas serão de ouro. E as pessoas pensam que lá nós vamos andar em ouro mesmo, lá ou aqui, né? Porque eu acho que a Nova Jerusalém é aqui. Meus irmãos, para mim essa linguagem é simbólica. O que João está revelando, claro, pela inspiração aqui do Espírito Santo, é que a visão que ele teve, aquilo que nós reputamos de maior valor aqui, diante do que Deus tem reservado para nós, a gente pisa em cima, anda por cima, sem considerar qualquer valor que isso possa ter. Tá? Tente, alguma ocasião, chegar em casa e não tirar o calçado e pisar no tapete da dona Eliane. Isso. Por quê? Porque tem valor. Pois o ouro não tem nenhum valor. Aquilo que nós mais valorizamos será chão. É isso que Pedro está dizendo. A nossa fé vale mais do que o ouro. Por isso que fica difícil entender cristãos deprimidos, porque não têm, e não alegres, porque possuem o maior valor que esta vida pode reservar. E isso é provado pelo sofrimento, é provado pela dor. Ela é necessária em nossa vida, entenda isso. E Deus nos dá na medida exatamente que precisamos, e ela precisa ser provada para que nós tenhamos condições, como diz o verso 7, de que a nossa vida, a nossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu já contei aqui diversas experiências minhas com membros de igreja que tive, e tive a graça de acompanhar alguns deles próximo dos seus falecimentos, acompanhá-los até a morte. Vários. E são testemunhos fiéis do que acabamos de ver aqui. Um deles, que é muito caro, que me traz sempre muita saudade, foi um primo, que era mais que primo, era irmão, para todas as coisas. E ele, aos 18, 19 anos, manifestou uma hepatite que depois retornou mais tarde e que se tornou o seu fim, aos 30 anos. Com uma criança, se eu não estiver enganado, entre 2 e 3 anos, deixando sua esposa. Não só a morte já é um choque, mas as circunstâncias em que aconteceu sobre este homem, que teve que vir de Goiânia para Campinas, para tentar na Unicamp um transplante de fígado, que era a sua única esperança para a sobrevivência. E, estando aqui, no hospital da Unicamp, para fazer essa cirurgia, conseguiu-se um fígado compatível, mas que só poderia atender a uma pessoa, e haviam 2 na fila, ele e uma senhora mais idosa que ele. Portanto, os médicos tinham que decidir a quem doariam esse fígado. E claro, a decisão deles é uma decisão clínica, técnica, a qual nem eu gostaria de estar no lugar deles para tomar essa decisão, mas optaram por aquela mulher porque ela tinha melhores condições. E ele, que estava hospedado aqui no hospital sozinho com a sua esposa, foi quem recebeu a notícia. E quando recebeu a notícia, ele sabia. Uma das pessoas que ele ligou imediatamente foi para mim. Disse ele, depois de chorar por 30 minutos, eu disse para minha esposa: jamais, jamais condene a Deus pelo que Ele está fazendo. Sou grato a Ele. E pediu: me leve para a casa da minha mãe, que eu quero me despedir de todos. Não existe, meus irmãos,
nada nesta vida que possa render glória e louvor a Deus, senão uma fé provada. Uma fé que enfrenta circunstâncias e que diante dessas circunstâncias é capaz de dizer: louvado seja o teu nome. Pois é essa fé, exatamente, que gera em nós a alegria. Deus nos deu esperança, Deus nos deu fé que gera alegria. Eu quero concluir rapidamente dizendo que, além disso, Deus nos deu um testemunho. O testemunho que é dele mesmo, se você puder observar. Veja o que diz o verso de número 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que vos está sendo destinada. Ou seja, esses profetas, eles na verdade inquiriram, eles queriam entender essa salvação. O que eles queriam entender? Verso de número 11. Investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias, veja bem, diz aqui, oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que deles testava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiu. Aqueles homens não conseguiam entender como é que o Messias, o Deus da verdade, poderia chegar a sofrer. Essa relação do sofrimento e da glória de Cristo, que não é compreensível. Mas ele está dizendo que a revelação daqueles profetas não era para eles. Para quem foi? Diz o texto: destinada a vós, destinada a nós. Nós é que recebemos a graça de compreender esse Evangelho. É isso que, na verdade, o texto nos revela, além de dizer algo mais impressionante ainda, se você puder observar. Diz o verso 12, que a eles foi revelado, que não para si mesmo, mas para vós outros, ou seja, para nós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, que são os apóstolos enviados do céu, vos pregaram o Evangelho. Agora observe a última frase: coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Evangelho não chega ao nosso conhecimento como fruto da nossa capacidade intelectual. Você pode fazer quantos doutorados quiser, você pode fazer quantos pós-doutorados você desejar, você não entenderá o Evangelho até que Deus o revele a você. Os anjos estão ansiosos por compreender esse Evangelho. Os profetas investigaram, receberam revelação, mas queriam entender e não entenderam. Porque Deus, aprove a Deus revelar a mim e a você essa verdade. Não sei se estou equivocado aqui na minha avaliação, mas a minha impressão é que as pessoas do dia de hoje acham sim, que você entende o Evangelho, fruto da sua capacidade intelectual avançadíssima, e aí com a sua grande inteligência você resolve sozinho seguir esse Evangelho. Não conheceríamos o Evangelho se Deus não tivesse nos concedido esse testemunho, essa compreensão. O que me faz lembrar aqui a ilustração, não ilustração, testemunho do falecido reverendo Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, um ícone no Brasil de teologia, principalmente do Novo Testamento. E ele disse que quando fazia o doutorado em Edimburgo, estava com um colega de trabalho, colega de estudo, fazendo doutorado em teologia, ambos, lá em Edimburgo. E por aquela ocasião em que estudavam lá, passou por lá Billy Graham, convidado para pregar. E claro, todos foram ouvir o falecido Billy Graham também, para ouvir esse grande pregador. E como sempre, Billy Graham anunciava o Evangelho e fazia um único convite para que as pessoas viessem à frente, só isso. E depois abaixava a sua cabeça para orar. E as pessoas desciam. E então, um número muito grande de pessoas começaram a descer, uma multidão começou a descer. E o colega de teologia, que estava do lado do Dr. Russell, levantou-se para descer. E ele perguntou: você vai ajudar no aconselhamento, na recepção? Ele falou: não, eu estou descendo para receber Jesus. Doutor em teologia. Porque a salvação nos foi concedida de graça, e não porque eu sou uma pessoa extremamente inteligente e capaz.
não porque eu cheguei a conclusões frutas do meu estudo, mas porque o Deus da graça testemunhou o seu evangelho a mim, me concedendo agora sim a capacidade de compreender esse testemunho. Concluo, meus irmãos, já pedindo desculpas até pelo prolongado do tempo, concluo. Lembrando os irmãos, a resposta é essa: vale a pena ser cristão. Não existe nada nesta vida que valha mais a pena. Vale a pena ser cristão, porque na realidade Deus em sua graça me deu uma esperança que ninguém mais pode ter, a não ser aqueles que confiam nele. Uma esperança que não se corrompe, uma esperança que o tempo não rouba, uma esperança que a morte não pode sobrepor. Uma esperança que é viva. Essa é a razão por que vale a pena. Virão outras pandemias, outros sofrimentos, outras amarguras. Será muito difícil para mim e para você, como tem sido, ser justo numa sociedade injusta. É muito difícil falar a verdade num mundo que aprendeu apenas a valorizar o que é inverdade. É muito difícil valorizar exatamente os princípios éticos de Deus num mundo que desenvolveu uma outra ética. É difícil ser belo num mundo que desenvolveu uma estética que contraria a verdade de Deus, pois é a isso que estamos expostos. Mas embora seja assim, vale a pena, por causa dessa esperança, por causa de uma alegria que não me pode ser roubada. Não estou dizendo que não vamos ficar tristes, não vamos chorar, não vamos lamentar, não vamos nos afligir, não vamos ficar ansiosos, né? Vamos ficar sim, tudo isso vai acontecer, mas nada disso roubará de mim a alegria que Deus me concede. Nenhum sofrimento é maior do que isso. E Ele me dá o testemunho de que o que Ele me deu, até os anjos desejam conhecer. E agora eu conheço. E agora eu sei. E com a graça dEle, prosseguiremos conhecendo até o dia em que Ele nos levar, ou até o dia em que Ele retornar, para aí sim, vencido todos os males, nós andarmos sobre as ruas de ouro, se é assim que imaginam, e gozemos de toda a graça que Deus nos dará na companhia dEle. Entre elas, uma promessa dEle. Deus nos prometeu aos seus discípulos, que aquela ceia que tomou com eles, seria a última, até que eu venha. Ele está perto. E nós sentaremos na mesa com Ele, cearemos com Ele. Será Ele quem partirá o pão, será Ele quem ministrará o vinho. E nós estaremos lá sentados, diante do nosso Redentor, partilhando dessa comunhão com Ele. Até que esse dia chegue, Ele nos concede esta ceia, que é símbolo daquela, para encher o nosso coração de esperança, para fazer com que a nossa fé não vacile, para alimentar as nossas almas de tal maneira que nós, de fato, aguardemos ansiosamente a vinda do nosso Redentor, quando cearemos com Ele e finalmente estará vencido todos os seus inimigos. É o que eu convido vocês a participarem, especialmente vocês que foram recebidos hoje. Nós queremos e providenciamos exatamente para que, juntamente com a recepção, vocês pudessem partilhar conosco da ceia, que é o símbolo maior da nossa comunhão, uns com os outros e da nossa comunhão com o Pai. Então, queremos celebrar com vocês este momento e queremos convidá-los a participar. Todos aqueles que são membros de alguma igreja reconhecidamente evangélica devem participar conosco. Como a gente sempre explica, nós sempre explicamos, a mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, ela não está reservada para presbiterianos, ela está reservada para quem confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e se entregou de fato a Ele, e confessou isso diante dos homens, para que Jesus possa confessá-lo diante do Pai, como Ele mesmo disse.
Portanto, todo aquele que o fez e que é membro comungante de alguma igreja reconhecidamente evangélica, está convidado a partilhar conosco desta mesa e estar em comunhão conosco e com o nosso Senhor.